aí, né? Consegui sair da outra reunião. Boa tarde, professor. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Deixa eu, então, fechar aqui a minha apresentação. E agora o Matheus vai... Eu já fiz a apresentação do Matheus, do nosso grupo. Aqui eu acho que o Adriano conhece todos os alunos do grupo, né, Adriano? Tem alguém aqui que você não conhece? Fábio, Andy, Conrado, Cristiane, Daniel, Fábio, né, de novo. Conheço o corredor, alguns. Aqui você já conhece todos, não é isso? É, o Cristiano que eu não conheço, eu acho, de corredor. Conrado, acho que teve aula de MB2 comigo em algum momento. E o Daniel também não conheço de corredor, não. Mas a Andy já conheço e o Fábio não. Beleza. Valeu, gente. Obrigado pela presença. Bom, posso começar então, galera? Eu vou começar a apresentar aqui. Já estão conseguindo ver minha tela? Sim. Todo mundo consegue ver? Ah, beleza, então. É isso, um minuto. Antes de iniciar a apresentação, eu só gostaria de deixar um aviso que na internet é muito instável, então pode ser que no meio da apresentação ela caia. Mas aí qualquer coisa eu retorno o que eu estava falando e a gente começa de novo. Pelo menos da parte que eu parei, que travou, né? É aí que não tá. Pronto, agora foi. Bom, galera, meu nome é Matheus Fragoso Eisenberg e hoje eu vou introduzir para vocês os conceitos iniciais da biologia do desenvolvimento. Bom, vou começar falando sobre os mecanismos de organização no desenvolvimento. O desenvolvimento é um processo relativamente lento de mudança progressiva. Como um embrião, você teve que construir você mesmo a partir de uma única célula. O desenvolvimento animal é caracterizado pela diferenciação do ovo fertilizado em muitos tipos de célula do corpo. E a rota que o organismo segue é de genótipo a fenótipo. A biologia do desenvolvimento é a disciplina que estuda os processos embrionários e outros processos de desenvolvimento. Dentre esses processos de desenvolvimento estão a fertilização, a clivagem, a gastrulação, a organogênese, a metamorfose, a regeneração e a senescência. E aqui estão algumas questões na ciência que envolvem esses processos. Como os vários tipos de células se formam e como se tornam diferentes umas das outras, como as células se organizam em órgãos funcionais, como os órgãos sabem seu tamanho correto, como os organismos podem entregar sinais no ambiente para se desenvolverem adequadamente, como os caminhos de desenvolvimento podem mudar para produzir os novos tipos de organismos, como os organismos fazem células que podem se reproduzir e como os organismos regeneram tecidos e partes perdidas. Aqui estão um girinos e um embrião humano, que eu coloquei para exemplificar para vocês. Bom, esses têm dois objetivos principais no desenvolvimento. O primeiro é gerar diversidade celular e ordem dentro do organismo individual. Já o segundo é garantir a continuidade da vida a partir de uma geração para a próxima. Agora, apresento a vocês algumas das categorias de questões analisadas por biólogos do desenvolvimento. Primeiro, temos a questão da diferenciação. Como uma única célula dá origem a centenas de diferentes tipos de células? Temos a questão da morfogênese. Como células se organizam em estruturas funcionais de forma ordenada?
Essa questão envolve a coordenação do crescimento celular, a migração celular e a morte celular. Temos também a questão do crescimento. Como nossas células sabem quando parar de se dividir? Sabia que se nossas células se dividissem mais uma vez, todas as nossas células, nós teríamos 2 braços, 4 braços, desculpa, 4 pernas, e por aí vai. A divisão celular é rigidamente regulada. Temos a questão da reprodução. Como as células germinativas são separadas e quais são as instruções no núcleo e no citoplasma que lhes permitem formar a próxima geração? Temos a questão da regeneração. Então, como as células são capazes de formar novas estruturas? Será que é possível aproveitá-las para curar doenças debilitantes? Temos a questão da integração ambiental, pois o desenvolvimento de muitos organismos são influenciados por sinais do ambiente que circundam o embrião ou larva. E como o desenvolvimento de um organismo se integra no maior contexto do seu habitat? E, por fim, temos a questão da evolução. Como as mudanças do desenvolvimento criam novas formas corporais. E quais mudanças são possíveis, dadas as restrições impostas pela necessidade do organismo sobreviver à medida que se desenvolve? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o ciclo da vida. A biologia do desenvolvimento moderna explora as mudanças temporais de expressão gênica e organização anatômica ao longo de um ciclo de vida de animal generalizável. Os estágios entre a fertilização e a eclosão são chamados de embriogênese. Bom, começando pela fertilização. O que é a fertilização? É a fusão das células sexuais maduras. O que é a clivagem? A clivagem é uma série de divisões mitóticas que dão origem aos blastômeros, e ao final formam a blástula. O que é a blástula? A blástula é uma esfera oca de células embrionárias, os blastômeros, em torno de uma cavidade interna de fluido chamada blastocélio. E aí temos a gastrulação, que são rearranjos celulares entre esses blastômeros até a formação das 3 camadas germinativas, a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Ainda vou falar sobre elas. Temos a organogênese, que é a recomposição das células para a formação de tecidos e órgãos. Temos a metamorfose, que acontece só em algumas espécies. Na maioria das vezes, o organismo é chamado de larva e precisa passar pela metamorfose para se tornar um adulto sexualmente maduro. Temos a gametogênese, que é o desenvolvimento das células germinativas em gametas, e a senescência, que é basicamente o envelhecimento. Logo após o envelhecimento, que é um ato contínuo, acontece a morte, levando a uma menor competição entre os organismos. E então, o ciclo de vida começa novamente, é renovado. E aqui nessa imagem temos alguns dos processos embrionários. A UC, por exemplo, é a blástula que eu citei. Bom, antes de usar o ciclo de vida da rã como exemplo, vocês sabem quando o humano se torna uma pessoa? Na fertilização, na gastrulação, quando surgem os primeiros sinais do cérebro, ou somente no nascimento. Cada um desses estágios tem seus argumentos como ponto de partida da personalidade humana. Mas, voltando a falar da rã. Os ciclos de vida são intimamente envolvidos com os fatores ambientais. Na maioria das espécies de rã, por exemplo, a gametogênese e a fertilização são eventos sazonais. A fertilização engloba a recombinação genética e a geração de um novo indivíduo. Ela ativa as moléculas necessárias para iniciar a clivagem celular e a gastrulação. E outra coisa, na fertilização, 2 gametas haploides formam um embrião diploide. Na clivagem da rã, o volume do ovo permanece o mesmo, mas é dividido em centenas de milhares de células. Aqui temos os processos que um girino se transforma numa rãzinha, temos os ovos da rã, e aqui uma rãzinha e um girininho. Bom, ao final da gastrulação, o ectoderma, que é o precursor da epiderme, cérebro e nervos, se encontra na parte mais externa do embrião. O endoderma, precursor do revestimento do intestino e do sistema respiratório, está na parte mais interna do embrião. E o mesoderma, precursor do tecido conjuntivo, músculo, sangue, coração, esqueleto, gônadas e rins, está entre eles. Na organogênese, o embrião desenvolve uma boca e um ânus e se alonga na estrutura de girino. Ele passa pelos estágios de neuro, precursor neural, onde o embrião tem células instruídas à formação do sistema nervoso. E no final da organogênese, os neurônios fazem conexões com os músculos e com os outros neurônios, e as guias se formam.
e assim a larva estará pronta para sair do ovo. A metamorfose anfíbia é iniciada por hormônios da glândula tireoide do girino, e a sua velocidade está ligada às pressões ambientais. Quando ela termina, o desenvolvimento das células germinativas começa, que para se tornarem maduras, essas células devem ser competentes para completar meiose, que é a divisão celular que ocorre na formação dos gametas. E aqui temos a representação de todos os processos de desenvolvimento de uma rã, né? A gastrulação, a organogênese, desde os gametas, né, até a formação completa da rã. Bom, vou falar agora um pouco sobre a embriologia comparativa. Voltando lá na época de Aristóteles, né? Aristóteles observou algumas das variações nos temas do ciclo de vida. Primeira observação, a oviparidade, que são os animais cujo embrião se desenvolve dentro do ovo em um ambiente externo. A viviparidade, que são os animais cujo embrião se desenvolve dentro do corpo da mãe, numa placenta, né, que dá nutrição para ele. E a ovoviviparidade, que são os animais cujo embrião se desenvolve em um ovo alojado dentro da mãe, no corpo da mãe, né? Ele também identificou os dois principais padrões de divisão de células pelos quais os embriões são formados. O padrão holoblástico de clivagem, onde todo o ovo é dividido em células sucessivamente menores, e o padrão meroblástico de clivagem, onde apenas parte do ovo é destinada a se tornar um embrião, enquanto o resto servirá de nutrição do ovo. Bom, e aqui temos uma frase de William Harvey, que é: todos os animais, até mesmo os mamíferos, originam-se de ovos. Aqui temos a representação do ovo de uma galinha, né, de um pintinho, antes de se formar. Agora eu vou entrar num dos grandes debates da embriologia, que é a questão da epigênese versus o pré-formacionismo. Bom, a epigênese infere que os órgãos do embrião são formados de novo, do zero, em cada geração. Já o pré-formacionismo infere que os órgãos já estão presentes em forma de miniatura dentro do ovo ou esperma. Porém, a principal falha do pré-formacionismo foi a incapacidade de explicar as variações intergeracionais, reveladas até mesmo pela evidência genética limitada na época. Então, chegamos à conclusão de que a maioria das instruções para a formação do organismo já estão presentes no ovo fertilizado. Aqui temos uma imagem mostrando, né, um ser humano dentro de um esperma, né, dentro de um gameta, mas isso já foi mostrado que não é verdadeiro. Bom, agora vamos entrar numa visão geral do desenvolvimento inicial. Organismos diferentes sofrem clivagem de maneiras distintas. Os mecanismos para essas diferenças permanecem na fronteira entre a biologia celular e do desenvolvimento. Vou entrar nos padrões de clivagem. O padrão de clivagem embrionária característico de uma espécie é determinado pela quantidade e distribuição da proteína do vitelo no citoplasma e pelos fatores no citoplasma do ovo que influenciam o ângulo do eixo mitótico e o momento de sua formação. Bom, o vitelo inibe a clivagem. Isso a gente já chegou em conclusão. Pois quando um ovo está relativamente sem vitelo, as divisões celulares ocorrerão ali mais rapidamente do que no polo oposto. O polo vegetal é o polo que é rico em vitelo, já o polo animal tem baixas concentrações de vitelo. Existem 4 tipos de ovos. Tem os ovos centrolecitais, que tem o vitelo no centro, os ovos telolecitais, que tem somente uma pequena área livre de vitelo, e os ovos com vitelo esparso e igualmente distribuídos, são chamados de isolécitos e mesolécitos. Eu não coloquei os mesolécitos aqui, mas no próximo slide eu vou dar um exemplo deles. Na ausência de uma grande concentração de vitelo, ocorre a clivagem holoblástica, que foi a que eu tinha visto nos slides anteriores, onde há divisões em todo o ovo. A clivagem meroblástica ocorre somente na região sem vitelo, em zigotos contendo uma alta concentração de vitelo. Existem 4 tipos principais de clivagem holoblástica que podem ser descritos: a radial, a espiral, a bilateral e a rotacional. Mas voltando um pouquinho, com pouco vitelo, esses embriões devem ter outra forma de obter alimento, de obter a nutrição, né? E a maioria irá gerar uma forma larval voraz, quero dizer, ou, no caso dos mamíferos, eles vão obter uma nutrição da placenta da mãe, né? A placenta materna. Aqui foi o que eu falei, os 4 tipos de ovos. Aqui o exemplo C, que são os ovos telolésticos, onde a maior parte do ovo é do vitelo, né? E na segunda imagem temos um padrão de clivagem aí, só demonstrando uma representação. Essa imagem foi a que eu retirei do livro, e aí engloba todos os
os padrões de clivagem, né? Temos a clivagem holoblástica, que é a clivagem completa, e dentro da clivagem holoblástica temos os ovos isolestos e mesolestos, e dentro dos ovos isolestos ocorrem a clivagem radial, a clivagem espiral, a clivagem bilateral, a clivagem rotacional, e a clivagem rotacional, desculpa. E dentro do ovo mesolesto ocorre a clivagem radial deslocada. Agora, na clivagem meroblástica, que é a clivagem incompleta, temos os ovos teolestos e centrolestos. As clivagens que ocorrem nos ovos teolestos são a clivagem bilateral e a clivagem discoidal. Já nos ovos centrolestos, só ocorre a clivagem superficial. Bom, a clivagem celular é realizada por uma coordenação notável entre o citoesqueleto e os cromossomos. Agora eu vou falar um pouco sobre o tipo de movimento celular durante a gastrulação. São eles invaginação, involução, ingressão, delaminação e epibolia. A invaginação é um enrolamento de uma folha, um epitélio de células, como podemos ver nessa primeira imagem. Essa primeira representaçãozinha aí da célula. A involução é um movimento interno de uma camada externa em expansão, de modo que ela se espalha sobre a superfície interna do restante das células externas. É meio complicado de entender falando assim, mas se você der uma olhada na imagem dá para ter uma ideia. A ingressão é a migração de células individuais da superfície para o interior do embrião. A delaminação, desculpa, gente, é a divisão de uma folha celular em duas folhas mais ou menos paralelas, também como podemos ver na imagenzinha. E, por fim, a epibolia é o movimento das camadas epiteliais, geralmente ectodérmicas, se espalhando com uma unidade para envolver camadas mais profundas do embrião, como podemos ver na imagenzinha também. Bom, a gastrulação é o que torna os animais animais. Nela, as células que formarão os órgãos endodérmicos e mesodérmicos são trazidas para o interior do embrião, enquanto as células que formarão a pele e o sistema nervoso se espalham na superfície externa. As três camadas são produzidas também pela primeira vez na gastrulação, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, que eu já citei, mas ainda vou aprofundar mais. Todos os padrões de gastrulação são combinações de diferentes de 5 tipos de movimentos celulares, os 5 tipos que eu abordei no slide anterior. E os eixos cruciais, que são a base do corpo, são desenvolvidos pelos embriões na fase de gastrulação também. São eles o eixo antero-posterior, que é a linha que se estende da cabeça à cauda, o eixo dorso-ventral ou dorsal-ventral, é a linha que se estende das costas até a barriga, e o eixo direito e esquerdo, que divide os dois lados do corpo. E aí temos a representação de um peixinho, né? Mostrando. Bom, as camadas germinativas primárias e os primeiros órgãos. As camadas germinativas são 3 regiões distintas do embrião que dão origem, por meio da epigênese, como chegamos em conclusão lá antes, né, aos tipos celulares diferenciados e aos sistemas de órgãos específicos. O ectoderma produz a camada superficial da pele, a epiderme, e forma o cérebro e o sistema nervoso. Já o endoderma produz o epitélio do tubo digestivo e os seus órgãos associados, incluindo os pulmões. O mesoderma gera o sangue, coração, rins, gônadas, ossos, músculos e os tecidos conectivos. Agora, no início do desenvolvimento, as células germinativas, precursoras do esperma e do óvulo, são colocadas de lado. Elas não surgem de nenhuma camada germinativa específica agora no início. Aqui temos outra representação das 3 camadas germinativas e os órgãos e o que elas vão formar no organismo, né? E como eu disse, no início do desenvolvimento, as células germinativas ficam de lado. E também, nenhum tecido de vertebrados é capaz de construir órgãos por si próprio. Ele precisa interagir com outros tecidos. Cada camada germinativa não é ainda dependente bastante para iniciar o que ela realmente é. Então, mesmo que elas já são designadas para fins diferentes, todas as 3 influenciam uma na outra coletivamente, até que cada uma tenha alcançado um nível apropriado. Essas interações que elas fazem entre si são chamadas de indução. Agora eu vou falar sobre os 4 princípios de Carl Ernst von Baer. Antes de falar dos 4 princípios, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Esse cara identificou um padrão comum para o desenvolvimento de todos os vertebrados.
Cada uma das 3 camadas germinativas dá origem aos mesmos órgãos. Ele descobriu também a notocorda, o cordão da mesoderme, que separa o embrião nas metades direita e esquerda, e instrui o ectoderma acima dele a tornar-se o sistema nervoso. Além disso, ele também descobriu o ovo de mamíferos, que na real o pessoal da época já sabia, os cientistas já sabiam da existência, porém nunca tinha sido visto antes. Aqui temos a representação da notocorda, né, mostrando o tubo neural, os somitos, e onde ficam localizados cada um. Bom, e aqui são os 4 princípios. Vamos lá. As características gerais de um grande grupo de animais aparecem mais cedo no desenvolvimento do que as características especializadas de um pequeno grupo. Ou seja, mesmo que cada grupo de vertebrados possa iniciar com diferentes padrões de clivagem e gastrulação, eles convergem em uma estrutura semelhante quando começam a formar o seu tubo neural. E é só mais tarde, no desenvolvimento, que as características distintivas de classe, ordem e espécie surgem. Segunda lei, as características menos gerais se desenvolvem das mais gerais até que finalmente as mais específicas aparecem. Bom, exemplo, todos os vertebrados inicialmente têm o mesmo tipo de pele, porém é só mais tarde no desenvolvimento, né, que a pele se desenvolve em escamas de peixe, escamas de répteis, penas, pelos, garras e unhas de mamíferos. Da mesma forma, o desenvolvimento inicial dos membros é o mesmo em todos os vertebrados. E só mais tarde também no desenvolvimento que ocorre a diferença entre pernas, asas, braços e etc. Bom, terceira lei. Embriões de uma determinada espécie, em vez de passar por estágios adultos de animais inferiores, afastam-se cada vez mais dele. Aqui ele se referiu como animais inferiores, animais somente com uma anatomia mais simples, ok? Bom, por exemplo, os arcos faríngeos começam iguais em todos os vertebrados. Mas o arco que se torna o suporte da mandíbula no peixe se torna parte do ovídio médio em mamíferos. E aí agora temos a quarta lei. O embrião inicial de um animal superior nunca é parecido com o animal inferior, mas apenas com o seu embrião inicial. Ou seja, por exemplo, né, os embriões humanos inicialmente compartilham características em comum com os embriões de peixes e de aves. Porém, mais tarde no desenvolvimento, os embriões divergem, nenhum deles passando pelos estágios do outro. Ou seja, um mamífero nunca vai passar pelo estágio de um peixe. Bom, concluindo todas essas leis, né, do von Baer, os vertebrados começam o desenvolvimento de maneira muito diferente. Porém, no início da neurulação, todos os embriões dos vertebrados eles convergem para uma estrutura comum. E à medida que se desenvolvem, além do estágio de neurula, eles ficam menos parecidos. Como podemos ver nessas 2 imagens, né? Temos 2 embriões, um de um humano e um de um lagarto. Dá para perceber que eles são bem parecidos. E uma pesquisa recente confirmou que realmente existe um estágio filotípico, em que os embriões dos diferentes tipos de vertebrados têm uma estrutura física semelhante. Bom, galera, foi isso. Eu espero que tenha dado para entender pelo menos esses conceitos iniciais da biologia do desenvolvimento e muito obrigado pela atenção de todos vocês. Valeu, Matheus, obrigado. Tá falando, Francisco? Você tá com... Valeu, professores. Obrigado. Eu estava sem som. Então, acho que a gente já pode interromper, né, a gravação, porque fica o registro da